Olá, meu nome é Luli Fischer, eu sou professora de Direito da UFPA e integro o projeto Rede Amazônia, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a diferença de três conceitos existentes da Lei 13.465: núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado. Primeiramente, é importante destacar que esses três conceitos apresentados aqui, eles são uma inovação da Lei 13.465. Eles geraram uma modificação no entendimento previamente existente de que, para fazer regularização fundiária, era necessário previamente demarcar o perímetro urbano ou de expansão urbana de um determinado município. Atualmente, o que nós temos é uma desvinculação da aplicação das normas da REURB com a delimitação desses perímetros municipais, usando o conceito de núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado. Essa modificação, ela está de acordo com alguns objetivos que a Lei 13.465 estabelece, dentre os quais eu destaco: identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas ambientais em relação à situação de ocupação formal anterior. O segundo objetivo é ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados, e garantir, por fim, o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas. Vamos ver agora cada um dos conceitos e também como é que eles estão tratados na Lei 13.465 em termos de aplicação. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de núcleo urbano, previsto no artigo 11, inciso 1º da legislação federal. Então, o que é um núcleo urbano para a legislação que trata de REURB? É um assentamento humano, portanto, reunião de indivíduos com característica permanente, com características urbanas, sejam características funcionais, características do que se faz na área, como também características de organização do espaço, arruamento, a estruturação das parcelas, das unidades habitacionais, com características tipicamente urbanas. Né? Desde que essas parcelas, essas subdivisões ocupadas por famílias ou indivíduos tenham área inferior à fração mínima de parcelamento, que no Brasil é variável de 20 a 40 mil metros quadrados. Independente se elas estão localizadas em áreas previamente definidas pela legislação municipal como áreas urbanas ou de expansão urbana, ou áreas rurais, né? Ainda que o imóvel objeto da regulação fundiária urbana seja oficialmente reconhecido nos cadastros do governo federal como um imóvel rural. Privilegia a efetiva atividade urbana em detrimento da localização previamente estabelecida e tem como finalidade fazer a regularização desses núcleos com características urbanas, provendo aqueles objetivos que a gente viu anteriormente. Uma vez realizada a regularização dessa área, ela será incorporada às parcelas classificadas pelo município como áreas urbanas ou de expansão urbana. Portanto, o conceito de núcleo urbano superou a necessidade de prévia definição dessas áreas por lei municipal para o processo de regularização. Para aplicar o conceito de núcleo urbano, já que ele tem vários critérios, várias exigências, é importante que a gente conheça o conceito de fração mínima de parcelamento. Essa limitação de parcelamento de áreas com finalidade agrária ou em áreas rurais com potencial finalidade agrária tem por objetivo evitar a proliferação de minifúndios. A base legal dela é a Lei 5868 de 1972. Mesmo no direito agrário, há situações em que é possível constituir áreas rurais, áreas com finalidade agrária, com dimensão inferior à fração mínima de parcelamento do município. Em especial, eu cito uma que está diretamente ligada com o nosso tema, que é aquela situação de imóveis rurais localizados em áreas urbanas e de expansão urbana. Portanto, essa regra da fração mínima de parcelamento, ela não é uma regra absoluta, mas ela é uma limitação hoje para que o município possa aprovar um projeto de regularização fundiária com lotes com tamanho muito superior àqueles que seriam, inclusive, em áreas urbanas e de expansão urbana,
passíveis de realização de atividade agrária. Para você conhecer a fração mínima de parcelamento do seu município, é importante a gente ter em mãos, né, nos nossos arquivos, a tabela de índices básicos de 2013 do cadastro do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que tem todos os municípios brasileiros e indica com a sigla FMP, né, a fração mínima de parcelamento para imóveis rurais. E esse é o valor máximo que uma parcela pode ter dentro de uma regularização fundiária urbana. Um segundo conceito que é importante a gente conhecer é o conceito de núcleo urbano informal. Ele está no artigo 11, inciso 2º da legislação. Ele diz que núcleo urbano informal é aquele que é clandestino, irregular ou que, por algum motivo, não foi possível titular os ocupantes que ali estavam, né? Ainda que esses imóveis, à época em que foram constituídos, atendessem à legislação vigente para a sua implantação ou regularização. Portanto, a natureza da origem daquele assentamento humano, com características urbanas, se ele teve ou não prévia autorização legal para ser constituído, é indiferente para fins de processamento da REURB. Todos esses tipos de assentamento humano podem ser objeto da Lei 13.465, desde que existam, sejam previamente ocupados e que precisem de um processo de intervenção do poder público de retificação da situação. O terceiro conceito que nós vamos analisar, ele é um complemento para dar critérios norteadores para que o município decida ou não pelo prosseguimento da REURB. Ele está definido no artigo 11, inciso 3º, que é o de núcleo urbano informal consolidado, aquele que não pode mais sofrer reversão. Então, o que diz a legislação a respeito? Núcleo urbano informal consolidado é aquele de difícil reversão, considerando tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação, a presença de equipamentos públicos ou outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Lembrando que sempre que eu faço uma desocupação, uma ação de despejo, uma reintegração de posse, ainda que eu não discuta patrimonialmente essa questão, eu precisarei dar garantia ao direito fundamental à moradia. Então, eu como ente do poder público, terei que achar uma solução, né, que seja digna, adequada para que essa população ela tenha o direito à moradia resguardado. Então, é uma decisão entre manter ou retirar e reassentar. Um segundo ponto que a gente precisa discutir, que é objeto de debate da doutrina, é se existe um marco temporal objetivo para se discutir o tempo de consolidação do núcleo urbano informal. O artigo 23, quando vai falar da concessão da legitimação fundiária, que é um instrumento, ele traz um conceito de que ela só pode ser aplicada para núcleos urbanos informais consolidados existentes em 22 de dezembro de 2016. Então, alguns autores entendem que isso é para todas as formas de REURB e outros entendem que é apenas para a legitimação fundiária. A minha interpretação sobre essa discussão doutrinária é de que o poder de controle do uso do solo do município não é restrito a um marco temporal. Esse marco temporal, ele existe apenas para a aplicação de um instrumento previsto na Lei 13.465, que é a legitimação fundiária. Então, a diferença é que todo núcleo urbano informal que seja considerado consolidado pelo município deve ser objeto de REURB, mas aqueles cuja ocupação, ou seja, quando a Constituição do núcleo urbano informal exista, independente se um dia, 10 dias, 50 dias, 10 anos, 20 anos, em 22 de dezembro de 2016, somente nesses casos poderá ser aplicada a legitimação fundiária. Nos demais casos, serão aplicados outros instrumentos que também permitem a regularização dos lotes com transferência de direitos reais. Esses três conceitos, as alterações legislativas, demonstram a relevância do processo de análise do município no processamento e aprovação da REURB. Uma outra conclusão que a gente pode tirar desses conceitos é que agora que núcleos urbanos informais não necessitam estar localizados em zona urbana, basta que o assentamento tenha um uso urbano para que a gente possa fazer essa regularização e aplicação da Lei 13.465. E, na minha interpretação, o marco temporal da Lei 13.465
se aplica somente à restrição de aplicação do instrumento da legitimação fundiária, podendo o município continuar fazendo o processamento e aprovação de regularizações fundiárias, inclusive de núcleos urbanos informais que foram construídos após dezembro de 2016. Agradeço a atenção de todos e nos veremos nos próximos vídeos. Até logo!